Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar a Hora da Verdade para todo o Brasil, direto de Brasília, do Olho do Furacão. Muito obrigado por todo mundo que já está esperando, esmagando no like. Agradeço a participação de todos vocês. Agradeço minha amiga Soares Maju, que já está ajudando o canal. Muito obrigado por todos. E eu gostaria que nesse momento vocês chamassem mais pessoas para assistir a nossa programação. Hoje o assunto é muito importante. Vamos falar hoje sobre fanatismo, a idolatria moderna. Fanatismo no esporte, fanatismo na religião e também fanatismo na política. Temos várias vertentes sobre o fanatismo e é preciso a gente compreender o que é o fanatismo, o que é o fanático, quais as características disso e por que é tão perigoso o fanatismo em nossos dias e o que foi o fanatismo na história. Para que a gente entenda melhor, eu gostaria que vocês que são religiosos e que acreditam na Bíblia, os que não acreditam, pudessem ler o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 7, verso 16 e 17. Eclesiastes é no Velho Testamento, ali perto de Salmos, Eclesiastes 7, verso 16 e 17. Nós vamos ler para dar o rumo à palestra de hoje. Eu gostaria de pedir a todo mundo que esmaga no like, participe junto com a gente dessa palestra, para que nós possamos compreender o significado do fanático, do fanatismo, e por que é tão perigoso nos nossos dias. Gostaria que vocês esmagassem no like, pedissem outras pessoas para se inscrever, e pedissem para as pessoas virem para cá para o Critica Brasil para assistir a programação de hoje, porque é interessante que a gente aprenda isso. Eclesiastes, bem perto de Provérbios e bem perto de Salmos. Vamos ler o que está registrado no Eclesiastes 7, verso 16 e 17. Vamos lá para que a gente dê o norte aqui. O que é? Leia aí, Moreno, para mim. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, nem seja... Resumindo, ele diz assim, no texto de Eclesiastes diz assim, não seja excessivamente, não seja demasiadamente, não seja exageradamente justo, não seja exageradamente isto aqui e aquilo ali. O exagero, a coisa em demasia, faz com que a gente se torne um fanático, faz com que a gente se torne perigoso. Quando nós somos exagerados, quando através do exagero nós começamos a defender nossa política, começamos a defender nosso esporte, começamos a defender nossa religião, então tudo aquilo que era racional, tudo aquilo que era normal, tudo aquilo que era para ser considerado, olha, isso é algo aqui que a gente pode discutir, debater, se transforma em algo assim corrosivo, pernicioso, perigoso. O fanatismo mata, é o título de hoje, o fanatismo e a idolatria moderna. Porque se a gente comparar o que é fanatismo e o que é idolatria, nós vamos chegar em algo parecido. Eu vou colocar aqui a definição de fanatismo, uma definição simples para nós aqui, para que a gente compreenda melhor isto. Então vamos lá. Fanatismo. Aí o fanatismo é sentimento de cuidado excessivo que pode levar à intolerância religiosa, fanatismo religioso, excesso de admiração cega e veemente, demonstrada por algo ou por alguém, por um sistema de doutrina, partido político, religião, ídolo ou etc. Isso então se torna o fanatismo. Que é o quê? Vamos então compreender melhor o que é o fanatismo. O fanatismo é o estado psicológico de fervor excessivo, irracional e persistente por qualquer coisa associada à natureza religiosa, política ou esportiva. Ela se torna um delírio. É um estado psicológico de fervor excessivo. O que é fervor? É algo assim que te move, é uma comoção, é uma emoção grandiosa por alguém ou por algo. Então você que
mantém esse algo excessivo por alguém, essa admiração exagerada por algo ou por alguém, é que transforma você de um indivíduo super bacana, de um indivíduo super legal, em alguém super perigoso. É um estado psicológico. Aliás, alguns psicólogos dizem que pode não caracterizar propriamente uma doença, o fanatismo, mas um estado emocional. Um estado que naquele período você não percebe o que está acontecendo com você. É algo delirante. É um excesso de admiração. Então, quando você admira alguém, é fácil, você admira o seu pai, admira um cantor, você vira fã de alguém, isso é uma admiração. Só que quando essa admiração parte de algo que é excessivo, que é puramente, que você não sabe nem definir por quê, é algo exagerado. Tem um ditado popular que diz que tudo que é demais faz mal. O exagero, o fervor por qualquer coisa que você considera acima de você, além do normal. Aquilo te transforma em alguém que era uma pessoa pacata, boazinha, em alguém que não é mais. Agora, eu gostaria de levar você desse pensamento que a gente tem hoje a um outro tipo de pensamento. Para quem ainda não assistiu um documentário na Netflix chamado Privacidade Hackeada, é importante que, para você compreender melhor o que eu estou falando no sentido da idolatria de hoje, compreenda que nós hoje, no século XXI, não esperávamos que uma sociedade se transformasse tão grande a ponto de trazer coisas do passado, coisas do século onde Jesus nasceu, do milênio passado, retrasado, coisas que nós vimos por livros, coisas que eram tratadas no Velho Testamento, coisas que aconteciam no tempo de Paulo, coisas que aconteceram no tempo dos romanos, do Império Romano, coisas muito ultrapassadas, mas que hoje estão presentes na nossa modernidade. Como compreender que atos e pensamentos lá no passado vêm de novo fazer sucesso hoje? Você já tinha imaginado, Moreno, que você que já estudou história, esteve na escola, estudou que um período da história nós tivemos uma guerra chamada Guerra das Cruzadas, onde o fanatismo religioso da Igreja Romana fez com que muitos soldados embarcassem numa jornada rumo a Jerusalém, para invadir Jerusalém, por um fanatismo, porque doenças estavam acontecendo, guerras estavam acontecendo. E para que se resolvesse o caso, eles lançaram uma outra guerra ainda, uma guerra religiosa. Hoje, anteontem, Israel estava bombardeando a Palestina e a Palestina enviando mísseis para Israel. Uma guerra religiosa de tempos, de décadas, que parece não ter fim. Tudo por conta de um pensamento religioso, de que eu tenho a verdade, vocês estão na mentira, de que eu estou certo e vocês estão errados. O fanatismo não tem sido bom na história para ninguém, nem para o esporte, nem para a política, nem para a religião. O fanatismo, na realidade, ele faz a gente ficar cego. E o fanatismo não está ligado só na questão de extrema-direita, ele está também arraigado na extrema-esquerda. Em qualquer que seja o seu lado político, o religioso, o esportivo, se você age com exageros, com excessivo fervor, com uma devoção antinatural, você se torna fanático. Por este ou por aquela. Pode ser uma instituição que você seja fanático, pode ser uma pessoa em que você seja fanático, ou por uma ideia. E tudo isso se transforma em algo estarrecedor. Por exemplo, a Ku Klux Klan, que é uma formação de um grupo, de uma seita, que diz que, olha, só os brancos podem participar. Estamos lutando contra os negros. Estamos lutando com todas as forças contra essa miscigenação de pessoas. A Ku Klux Klan, que é aqueles fanáticos cobertos tudo de branco, com aquele chapéu pontiagudo, aquilo ali é um excessivo apego por dogmas, por crenças ultrapassadas, por coisas assim que a gente que tem uma mentalidade
um pouco mais humana, não vê com bons olhos aquilo. Aliás, qualquer pessoa com mínimo de seriedade vai ver aquilo como um fanatismo. E o fanatismo sempre traz violência. A violência gera morte. Eu resumo para vocês o fanatismo religioso em uma frase pequena, que diz o seguinte: parece que os fanáticos, os religiosos, só querem saber de duas coisas: matar ou apedrejar. Matar ou apedrejar. Durante muito tempo na Bíblia, você encontra os fanáticos perseguindo alguém para apedrejar alguém ou para matar alguém. Um desses casos aconteceu lá, de acordo com o livro de João, capítulo 8. Em João, capítulo 8, é trazido para nós uma história, a história da adúltera, conhecida por muitos como Maria Madalena. Maria Madalena foi pega em flagrante adultério, trouxeram a Madalena aos pés de Jesus, puxada pelos cabelos, arrastada pelas ruas da cidade, e puseram-na em frente a Jesus, dizendo: esta mulher pecou. E de acordo com a Bíblia, a adúltera, ela tem que ser apedrejada até a morte. E tu, ó mestre, o que dizes sobre isso? Esse zelo exagerado pela coisa, ele se transforma em um zelo cego. Porque aqueles que estão seguindo a idolatria, ao fanatismo, eles não veem outra coisa a não ser mata ou apedreja. Eles não veem que ele mesmo está cometendo um pecado. Ele mesmo está cometendo um grande erro. A mesma Bíblia que diz não adulterarás é a mesma Bíblia que diz não matarás. Como pode ele ser contra o adultério, mas a favor da morte de alguém? A Bíblia diz não matarás. E aquele que matar é o inocente. Aquele que fizer isto, aquele que fizer aquilo. Só que aí, nesta hora, eles esquecem a questão do matar e só está em voga ali o adultério. É só o adultério que importa. O pecado deles, não. Muitos hoje reclamam para si também esse tipo de coisa. Mas vamos adentrar um pouco mais. Eu queria que a gente tivesse aqui essas características. Eu vou ler para vocês aqui as características e explicar cada uma delas para que a gente possa compreender melhor. Então vamos lá. Primeiro, a gente já sabe o que é fanatismo. Tipos de fanatismo. Você tem aí o fanatismo religioso. O fanatismo religioso, um dos que mais tem gerado controvérsias ao longo da história. Sob sua influência foram realizados genocídios, conflitos bélicos, que é as guerras, e atos terroristas. Então veja que o fanatismo religioso, ele leva muitas pessoas a fazer isto. Ele leva as pessoas a essa questão do conflito armado, porque eu estou certo, a outra religião está errada. Inclusive é o genocídio, que é a morte de gerações, a morte de uma entidade, de uma etnia, que é de onde vem genes, os genos, ou um grupo familiar. O genocídio é feito também, foi feito por muito tempo, através do fanatismo. E além do mais, os atos terroristas no mundo. Eu vou morrer por Alá. Eu mato porque Alá está no comando. Eu matei porque o livro disse. Assim como atos de extrema gravidade ocorreram entre fanáticos da religião islâmica, ocorreram também no passado entre fanáticos da religião cristã. Não são apenas os islâmicos que têm tido atos de fanatismo. Aliás, é preciso a gente saber que em todas as religiões, quer seja protestante, católica, islâmica, sempre tiveram atos de fanatismo. Atos esses que no final da conta vai dar na mesma coisa. Morte, violência. Outra característica aqui nós encontramos o tipo de fanatismo que é o fanatismo esportivo, por uma equipe, por uma seleção, por um time de futebol.
É Vasco contra Flamengo. Se eu sou flamenguista, eu tenho que acabar, eu tenho que bater no vascaíno. Ou se eu sou vascaíno, eu tenho que matar, quebrar, bater na cara de flamenguista. São pessoas lutando contra um ente, contra algo, contra uma entidade, contra um clube, a favor apenas da sua ideia. E é uma coisa assim, tão idiota, você brigar por causa de time de futebol. Um dia desse, um marido matou a esposa. Vocês podem ver isso. Um marido matou a esposa porque ela estava torcendo para o outro time. O fanatismo é algo perigoso, exagerado. Até mesmo em time de futebol. Aliás, ano passado morreram 12 pessoas em torcidas organizadas só numa noite no estádio de futebol. Se a gente for comparar o número de pessoas que morreram por confronto de torcidas armadas, ou que ficaram, paralíticos, ou que tiveram alguma sequela, é grande o número de confrontos também. Uma torcida organizada. E as pessoas adoram um símbolo, adoram uma camisa, adoram algo que nem o jogador mesmo adora. O jogador está naquele time, depois está no outro, depois está no outro. Ora, o que é um time se não um nome? O que é um time se não apenas uma invenção, um símbolo? Ele, na realidade, não existe. Mas nós, com toda a nossa força, queremos matar e quebrar aquele que é diferente. É por isso que o fanatismo, ele é bom para muitos por causa da grana que rola. Quanto mais fanático você é, mais dinheiro você gasta numa causa. Quanto mais fanático você é, mais dinheiro você gasta para um time. Quanto mais fanático você é, mais dinheiro você dá a partidos. Mais votos você dá àquele que você ama e adora. É por isso que é tão perigoso. Vamos adentrar um pouco mais aqui. Os tipos de fanatismo ainda tem o fanatismo político, por um partido, por uma ideia, por um político. Um partido, eu sou do partido PT, aí é fanático ao PT. Eu sou do partido do PSL, do partido do Bolsonaro, eu sou do Bolsonaro. Eu tenho a ideia que este homem trouxe a ideia de Deus, aí você luta pelaquilo. Ou seja, você transforma a sua vida numa coisa desastrosa, seguindo apenas a ideia, um político, o partido, e você exageradamente põe para fora aquele todo seu amor. Fanatismo antirreligioso é outro, que é o anticristão, é o antimuçulmano, é o ateu também que quer ser violento, é aquele que odeia o cristão e quer matar, é aquele que odeia o muçulmano e quer matar. Fanatismo em relação ao desconhecido, prever o futuro, por exemplo. São coisas exageradas. É um fanatismo, todo fanatismo é um exagero. E nós temos ainda outra coisa, é o fanatismo político. O fanatismo político, veja bem, fanatismo no francês, fanatisme, é o estado psicológico de fervor excessivo, irracional e persistente por qualquer coisa ou tema historicamente associado a motivações de natureza religiosa ou política. É extremamente frequente em paranoides, cuja apaixonado aí a adesão àquela coisa. Você fica com a adesão, não é? É uma causa que pode você se avizinha aquilo, ou seja, você se torna parte do grupo. Fanatismo religioso é uma fonte de fanatismo caracterizada pela devoção incondicional, exaltada e completamente isenta de espírito crítico a uma ideia, concepção religiosa. Em geral, o fanatismo religioso também se caracteriza pela intolerância em relação às demais crenças. O que é importante a gente notar é que o fanatismo, ele é perigoso porque ele traz a intolerância. E o que é ser intolerante? O intolerante é aquele que não aguenta, não suporta, não tolera o contraditório. Ele não quer ouvir a outra parte. Ele não dá nem sequer a oportunidade de ouvir o que é o contrário.
Então, o fanatismo é perigoso porque ele é intolerante. Ele não quer saber. E não apenas ele não quer saber do contrário, como ele quer destruir o que pensa o contrário. E a Bíblia é cheia de coisas que nos... Romanos capítulo 3, verso 10 diz o seguinte: não há sequer um justo, nem apenas um. Nós não somos justos. Não há justo. A própria Bíblia diz que nós não somos santos. Não tem ninguém santo. E como nós queremos ser fanáticos, e o fanático é o que persegue o outro, é o que pensa desse jeito e quer que todo mundo pense como ele pensa. Quer que todo mundo ache o mundo como ele acha. Agora, vamos às características de um fanático, porque é essa parte principal é que eu queria mostrar para vocês aqui. Olha só, gente, o fanatismo, como eu falei, é um estado psicológico de fervor excessivo. É um estado mental caracterizado pelo fascínio irracional a certas crenças. Você sai do que era racional para o lado irracional. Você perde um pouco da sua característica própria. Vocês que estão me assistindo sabem que no nosso mundo atual, 2018, 2019, desde 2016, essa onda de fanatismo, ela tem atingido os países americanos, tem atingido a Europa também, não é só aqui no Brasil. Atingiu os Estados Unidos, eu coloquei até na capa, o fanatismo que persegue, que mata, que não admite o contraditório. O fanatismo que teve nos Estados Unidos, fanatismos religiosos, são coisas que a gente precisa compreender. E o fanatismo acredita de maneira absoluta e incontestável em alguém ou um símbolo, e pelo qual este símbolo ele precisa demonstrar afeição. Porque o fanatismo é esse. Ele não só gosta, como ele tem que mostrar. Ele tem a necessidade de mostrar que gosta. Ele tem necessidade de mostrar, ó, sou desse partido, eu sou dessa religião, eu tenho esse pensamento assim, e por ele eu mato, eu quebro, eu xingo, eu faço o diabo. Fanatismo é muito perigoso. E não pensem vocês que fanatismo só tem de um lado. Fanatismo tem de todos os lados. Quer seja muçulmano, quer seja judeu, quer seja católico, protestante, esquerda, direita, ninguém está isento do fanatismo. E é preciso a gente ter cuidado para não chegar em algo assim. Porque isto é perigoso. Nessa privacidade hackeada, esse documentário da Netflix, ela conta pra gente como a gente chegou no nosso tempo, no nosso século XXI, com um fanatismo tão exagerado. Uma coisa que parecia já ter sido superada pelas religiões, algo que parecia já ter sido superado pelos partidos, porque o pluripartidarismo trouxe vários partidos, várias correntes de pensamento, então nós achávamos que já estávamos livres do fanatismo. Ora, se tem várias religiões, todo mundo está convivendo de boa, então não tem por que ter o fanatismo. Se existem vários partidos e todos nós estamos convivendo bem, por que o fanatismo? Só que nós estávamos enganados. O ser humano é muito frágil. O ser humano é levado como uma vara verde ao vento. Como disse Jesus, o espírito é como um vento que dá e assopra. E você não vê, só sente. E, infelizmente, esse espírito maquiavélico, esse espírito maldoso, maligno, que entrou na mente de muitas pessoas, não só no Brasil, como em outros países também, veio através da nossa tecnologia. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado para falar do fanatismo de hoje. O fanatismo de hoje não foi causado simplesmente por um dogma descoberto pela Bíblia, porque a Bíblia já está há muito tempo aí. O fanatismo de hoje, ele foi crescendo, à medida que a internet ganhou força no mundo. À medida em que nós começamos a carregar um celular, em que nós não só estávamos com uma televisão portátil, como estávamos com um rádio portátil, uma agenda portátil, compromissos portáteis e toda a nossa vida ali exposta. E eu estava assistindo a Privacidade Hackeada, aonde mostrou que os dados passados pelo Facebook
a Cambridge Analytics fez a mudança na cabeça de muita gente. Porque nós fomos moldados a ver o mundo de uma maneira e a gostar de pessoas de outra maneira. Nós começamos a perceber o mundo de outro jeito. Gente, desculpem, eu volto a falar sobre esse dado, que é importante que a gente analise esse dado do fanatismo no nosso tempo e o fanatismo anterior. O fanatismo nos tempos antes da modernidade, eles eram fanatismo passado somente de boca para boca. Ele era aquele fanatismo onde um guru aparecia, onde o líder religioso surgia, onde um pastor, um padre ou um político, fanfarrão ou aproveitador fazia a cabeça das pessoas. No nosso tempo moderno, o fanatismo foi crescendo através das mídias, através de envios de mensagens pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Imagine você, que é uma pessoa conservadora, imagine você que não gosta de ver um casal homossexual se beijando. Imagine você que se incomoda por a vizinha usar uma roupa curta. Imagine você que tem uma religião e se incomoda de as pessoas não serem da mesma religião que você é. Agora, imagine isso. Você está no mundo moderno. Independente de você gostar ou não, você tem que tolerar. Por quê? Porque a lei diz que cada um viva a sua vida. Então, você mesmo não gostando, você tolerava um homem com homem de mão dada, uma mulher contra a mulher de mão dada. Você tolerava a vizinha de roupa curta, porque você não podia falar, senão ela podia te processar. Você tolerava um negro viajando no avião, um pobre viajando ali e aqui. Você tolerava essas coisas. Só que a partir do momento em que você recebe mensagens via WhatsApp, recebe mensagens pelo Facebook, e teus amigos começam a compartilhar certas coisas que vão moldando ainda mais a sua cabeça. Porque foi isso que o Facebook fez. Foi isso que o WhatsApp fez. Eles descobriram qual era o pensamento que vocês tinham. Eles descobriram qual era as coisas que vocês curtiam. O que é que vocês viam, quais as músicas vocês gostavam, qual é o tipo de coisas que vocês não curtiam e qual era o tipo de coisas que vocês criticavam. Sabendo o que cada pessoa olha na internet, verifica, a gente começa a perceber do que ela gosta. Então, o Facebook, o WhatsApp, as próprias redes gerais, elas têm como saber o que você está curtindo, o que você repara, o que você assiste, o que você não assiste, o que você gosta e o que você deixa de gostar. E todos esses dados foram entregues a uma empresa, a chamada Cambridge Analytics. E essa Cambridge Analytics passou essas informações para um público-alvo. E este público-alvo eram políticos. Políticos que tinham pensamentos diferenciados. Políticos que queriam colocar a sua fama para vencer. A sua garra. Então eles começaram a mandar mensagens para esse tipo de gente que tinha a propensão, que tinha a facilidade de acreditar naquilo que eles iam falar. Então começaram a enviar imagens de imoralidade, começaram a enviar coisas horríveis, dizendo, olha aqui, este lado aqui é aquele lado de lá. Eu estou contra isso aqui, sabendo que você ia receber e ia absorver. E ia ficar contra aqueles que estavam produzindo aquele tipo de atitude. É por isso que muita gente, de lá para cá, começou a se odiar. Uns começaram a odiar os outros. Uns começaram a falar mal do outro. Uns começaram a dizer o seguinte, você segue isso, então você é aquilo ali. É por isso que é muito importante a gente diferenciar o fanatismo moderno, a idolatria moderna hoje e a idolatria no passado, como ela foi e como esta foi construída. Essa aqui foi muito rápida. Você viu de uma hora para outra as pessoas saindo no meio da rua, querendo bater uma nas outras, um falando mal do seu próprio parente, mãe deixando de falar com filhos, filhos deixando de falar com os pais, tudo porque a movimentação do que eles recebiam das notícias era diferente. Cada pessoa vê as coisas diferentes. E começaram a ver o mundo de uma maneira diferente. É aí que eu quero entrar nessa cerne do perigo que é, olha, a pessoa normalmente, o fanático está em um estado mental caracterizado pelo fascínio irracional a certas crenças.
acredita de maneira absoluta e incontestável em alguém ou um símbolo, pelo qual precisa demonstrar afeição, admiração e apego. A pessoa, nesse caso, é exaltada, apaixonada, obcecada e mantém devoção cega por algo ou alguém. E mesmo que você mostre, olha, branco é branco, ela vai dizer não é preto. Porque o que ela não permite o contraditório. Então vamos mais uma vez aqui mostrar para vocês agora uma outra parte que eu quero indicar aqui para vocês. Vamos lá. Que é essa parte aqui das características. Vamos às características. E essa característica aqui vai mostrar para a gente o que a gente precisa saber. A psicologia, gente, o fanatismo... Vamos lá, vamos ler aqui a parte da psicologia. Gostaria de que vocês lessem comigo aqui, acompanhem. De acordo com o psicólogo Peraldo, em uma entrevista realizada para o Jornal Público sobre essa questão, ele disse: estamos claramente diante de um fenômeno conhecido na psicologia e psiquiatria como dissociação. Aí ele fala, em primeiro lugar, todos os aspectos essenciais que definem sua identidade são eliminados do indivíduo e progressivamente substituídos por uma nova identidade, através de um processo que exige uma adesão inquebrável e perfeita ao novo grupo. Ou seja, o problema grandioso do fanatismo é que você perde a sua identidade própria. Você começa a querer fazer parte daquele grupo que pensa como você pensa. E aí você perde a identidade do eu, a identidade própria da pessoa e começa a aderir apenas àquele grupo. Você começa a aderir a tudo que o grupo faz, porque o grupo demonstra aquilo que você gostaria de ouvir. É por isso que é perigoso, e uma pessoa normalmente fanática, ela é capaz de tudo. Quando a gente vê pessoas excessivamente defendendo alguma coisa e são capazes de bater no tapa, então elas estão no extremismo. E esse extremismo pode ser caracterizado por fanatismo. Aí eu gostaria de falar para vocês aqui que havia naquela época antiga, na era medieval, a Inquisição. O que era a Inquisição? A Inquisição era inquirir, era fazer um tribunal aonde uma pessoa ia se tornar réu. Só que o tribunal era um tribunal religioso. Ora essa, se você estava com algumas manifestações que a igreja considerava errada, você ia participar da Inquisição, aonde pessoas iam ser submetidas a certas torturas para saber se ela estava com Deus ou com o diabo. Tinha aquele que a mulher que era acusada pelo marido de estar traindo, mesmo o marido não sabia, ela ia ser aí submetida a tomar veneno, a tomar um soda cáustica. E se caso acontecesse que fizesse mal para ela, então ela estava traindo. Se não fizesse, ela não estava. Porque Deus estaria ali. O fanatismo completo. Quanto mais religioso, quanto mais apegado ao dogma e não a Cristo, mais fanático e longe de Deus você está. Porque o fanatismo, ele nos distancia de Deus. Ele não nos aproxima de Deus, ao contrário disso. Todo fanático já deixou Deus de lado há muito tempo. Todo fanático já deixou as palavras de Jesus há muito tempo. Quais são as palavras de Cristo que podem evidenciar que Cristo nunca foi um fanático? Cristo dizia, deixai-os livres, deixem até que venha o último dia. Ele disse, nós vamos conviver com o joio e o trigo. Você não pode arrancar o joio. Ou seja, o que Cristo disse, você não pode perseguir ninguém que pense diferente de você. Deixa que o último dia virá, e às vezes virá de surpresa. Porque aquilo que você considera certo pode não ser certo para Deus. Então, vamos ler aqui um pouco mais disso, para que a gente avance nessa questão aqui. A gente soube dessa questão psicológica, agora vamos para a característica, porque é importante a gente ver a característica. E essa característica aqui,
e eu gostaria de passar para vocês. Cadê? Essa parte aqui. Muito bem, aqui. Características de um fanático. Vamos acompanhar, por favor, chame mais pessoas para assistir. Características de um fanático. O fanático tem uma autoimagem combativa. Aí eu quero explicar cada tema para que a gente não fique confuso. O fanatismo tem uma autoimagem combativa. O que é uma autoimagem? Autoimagem é o que você vê de você mesmo. É o que você acha que você é. Você cria essa imagem na sua mente. Então, todo fanático, ele acredita que ele é um combatente. Ele acredita que ele é um soldado. Ele acredita que ele está lutando contra algo, contra o mal. Então, ele acredita que ele está lutando por algo. Ele acha que é um guerreiro. Então, todo fanático, ele tem uma autoimagem, ou seja, ele se vê como uma pessoa que está lutando contra alguma coisa. Eu vi pessoas saindo na rua dizendo assim, queremos libertar o Brasil. Queremos nossa liberdade. Mas liberdade do quê? Ele não está saindo na rua? Ele não está livre? Mas liberdade do quê? O que é isto senão um fanatismo? Se a pessoa está na rua gritando, protestando, é porque ele está livre. Como ele ainda pode dizer, estou lutando porque nós não estamos livres? Queremos ser livres. Aliás, uma vez, Jesus falou para os fariseus assim, vocês são escravos, escravos do pecado. E aí os fariseus disseram, nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos. E aí Jesus disse, vocês são escravos daquilo que vocês pensam. Vocês são escravos dos vossos pensamentos. As pessoas são escravas dos seus pensamentos. Os seus pensamentos falam mais alto do que ele. Então todo fanático acha que está lutando por uma causa. É por isso que é importante a ele se reunir em outro grupo. É muito mais fácil você levar fanáticos para o meio da rua do que racionais. É muito mais fácil você reunir pessoas para fazer maldade do que para fazer bondade. É muito mais fácil dizer assim, olha, vamos ali que tem um cara ali para a gente bater nele. Vem um monte. Agora se você dizer, vamos aqui, vamos dar um prato de comida para alguém. Não aparece um. Porque a maldade do ser humano, essa capacidade da violência está intrínseca na raiz da parte primitiva do ser humano. E, infelizmente, é muito mais fácil você convocar pessoas para a maldade, para atos, subversivos, de agressão, do que para qualquer ato de bondade, de humanidade. Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos houve essas coisas, você vê também aqui no Brasil havendo esse tipo de coisa, que ninguém está reunido lá para pedir aumento, ninguém está ali para pedir comida para o pobre, não. Estão pedindo por algo que não lhes falta. Estão pedindo por algo que normalmente não é para pedir. Isso tudo a gente tem que caracterizar. Vamos lá, vamos prosseguindo aqui nas características. Aqui, a segunda que fala o seguinte, comportamento observável de tipo desconfiada e explosiva. O que quer dizer isso? Que um fanático, ele sempre ele observa tudo, mas sempre no lado desconfiado. Ele sempre acha que todos aqueles que estão apenas observando e não participando são do contra. E todos aqueles que não estritamente alardearem, eu acredito cegamente, esse precisa ser expulso. Eu vi um vídeo, por exemplo, de alguém que estava sendo expulso de uma própria aglomeração, de um próprio local onde estavam fazendo essa manifestação, mas alguém que discordou em alguma coisa. E discordar de alguma coisa no fanático não pode discordar em nada, tem que ser 100% ali, confiar em tudo. Terceiro, estilo cognitivo, dicotômico e dogmático. Atenção, dicotômico e dogmático. O que é o dicotômico e dogmático? Às vezes a filosofia e a psicologia colocam palavras difíceis, né? O que é dicotomia? Dicotomia é aquele pensamento que só existe duas coisas. O bem e o mal. O claro e o escuro. O lado certo e o lado errado. Então, este camarada que é dicotômico, o fanático, ele é dicotômico. Ele acredita que existem apenas dois lados. O dele, que é o certo, e o do outro, que é errado. Ele está na luz, os outros estão nas trevas.
Ele está certo e todo mundo, o resto está errado. Então, ele não admite, em nenhum momento, está errado. Ele não admite que o lado dele pode ser o lado das trevas. Ele não admite que o lado dele é o lado escuro, sombrio. Ele apenas acha que, como combatente, ele está do lado certo. E por estar do lado certo, ele tem esses pensamentos dogmáticos. O que é um dogmático? Vem de crenças. Dogmatizar é tornar a pessoa escrava de um ensino, de um dogma. Olha, é assim que diz que é assim. Então, por exemplo, tinha gente no passado que se alguém trabalhasse no sábado, por qualquer coisa, uma coisinha, ele era apedrejado. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou adventista. Hoje nós não fazemos isso. Por quê? Porque nós sabemos que existe a racionalidade. Todos aqueles que são fanáticos não têm sentimento crítico. São cegos. Você pode mostrar na cara dele que ele não acredita. Ele vai jurar de pés junto que não é assim. Ele vai utilizar-se de todos os artifícios para dizer que você está errado. Vamos lá, vamos prosseguindo aqui a essa nossa característica do indivíduo que é dogmático. Que é assim, estilo cognitivo, a gente já falou, irascibilidade. O que é irascibilidade? É aquele que não atua pela racionalidade. Ele não está pela razão, ele está pela emoção. Ele está sendo guiado por uma espécie de delírio. Delírio. E o delírio e o exagero, ele faz ele gritar, faz ele espernear. O delírio, infelizmente, o tira da realidade, o tira da noção. O fanático, ele consegue se colocar no lado ridículo da coisa, ele não tem mais vergonha. Ele deixou a vergonha de lado, ele é capaz de tudo. Porque ele ama, ele adora, ele gosta de fazer aquilo, porque ele tem que fazer, ele tem que mostrar, ele está consumido. Entendam que isso pode ser, muitos nem consideram essa questão, eu não quero nem falar do lado psicológico, porque eu não tenho leitura nisso para ler, eu não sou psiquiatra, eu sou filósofo. Então é muito difícil a gente acompanhar um pensamento, por exemplo, de um fanático. Mas o certo é que todos eles quase têm essa mesma característica. Lembrando que o dogmatismo é uma delas. Vamos lá, vamos ainda acompanhar as características para a gente não fugir delas. Outro, comportamento interpessoal que varia de submissão ao extrapunitivo. Lembrando vocês, comportamento interpessoal que varia de submissão, ou seja, essa submissão aqui, ele é submisso à coisa que ele adora. Ao time de futebol, à religião dele, ao político dele. Então ele é submisso a essa ideia. O que é um submisso? Ele é capacho, ele é escravo dessa ideia. Ele é incapaz de criticar e de olhar defeitos naquele que está lá. É por isso que eu sempre falo, a diferença entre você admirar alguém, ser fã de alguém, e a diferença de ser idólatra a alguém, ser fanático a alguém, é que mesmo você gostando daquela pessoa, mas se você não é fanático, você sabe ver as verdades. Você se liberta quando você descobre algo errado. Mas o fanático, ele não é capaz disso. Ele tem incapacidade mental de ver isso. Então vamos prosseguindo aqui. Outra. Comportamento interpessoal que varia de submissão, como eu falei, ao extrapunitivo. O que quer dizer extrapunitivo? A todo aquele que está fora do grupo, todo aquele que pensa diferente, ele tem que ser punido. Ele tem que ser punido, ele tem que ser de alguma maneira enxotado, escrachado, apedrejado, morto e punido. É por isso que a religião, ela se torna perigosa quando ela leva a gente a crer nesse tipo de coisa. A religião se torna muito perigosa, porque ela é algo que fica arraigado dentro do coração, dentro da nossa mente. É por isso que, às vezes, existe uma confusão entre religião,
política e futebol. Porque aquilo arraiga, né? Fica lá preso, se enraiza dentro do coração. Quando você escuta a música do seu time, quando você escuta a voz do seu ídolo, quando você ali está confrontado com alguém que não gosta das tuas crenças e diz para fora. Eu uma vez vi duas pessoas brigando por causa do pensamento de Adão e Eva, que um dizia que o pecado do Adão era ter transado com a Eva, era o sexo. O outro dizia que não era. Meninos, eles estavam quase indo no tapa se eu não tivesse ali me metido e dito, gente, vocês estão indo para briga na trancada por causa de ideia religiosa. Olha que coisa. Em qual parte da Bíblia você vê Jesus batendo em alguém porque não pensava do jeito que ele tinha? Em qual parte bíblica você vê Jesus intolerante? Você vê Jesus perseguindo alguém que não pensava como ele pensava? As únicas vezes que Jesus utilizou de força bruta foi contra aqueles intolerantes. Foi contra os mercadores da fé. Foi dentro de um templo, onde os fanáticos utilizavam da sua persuasão para enganar e ganhar dinheiro na costa do fiel. Vocês lembram disso? Que Jesus expulsou os mercadores da fé? Agora vamos prosseguir. O que diz mais? Diz assim, certos mecanismos de defesa, como a racionalização e a sublimação. Esses certos mecanismos de defesa, a sublimação, é o comportamento de que alguma coisa ou aquilo, ou seja, você é frustrado, você é uma pessoa frustrada, você teve algum problema na sua vida, na sua casa, na sua família, e você quer compensar, sublimar tudo aquilo. E normalmente você vê que o fanático ele tem uma característica, uma tipologia meio estranha, e você consegue até ver nos olhos dele como ele é, a coisa estranha. Algum problema ele está encobrindo maior. Algum defeito ele está encobrindo maior. Algo que teve na família, um desprezo, um ódio, algo ali contido. Sempre você vai descobrir nessas pessoas. E ainda mais, vamos adiante. Certos mecanismos de defesa, como a racionalização e a sublimação, certa fragilidade do eu. Como eu expliquei aqui no início, a fragilidade do eu. Porque você perde a sua capacidade de pensamento próprio. Você agora segue um grupo. E seguindo este grupo, você é chamado para tudo quanto. Então é muito fácil você manejar e você manipular a mente de um fanático. Porque o fanático, ele tirou a crítica. Ele não critica mais. E eu vejo muitos fanáticos hoje na televisão, no rádio, que não conseguem dar uma crítica. Aliás, no meu canal também, às vezes, tem algumas pessoas que criticam se eu criticar alguém que eles gostam. Já tive aqui problemas se eu critiquei em um momento alguém do partido A ou B e que eles gostam, começam a falar que eu já sou do contra e tudo. Isso tudo é fanatismo. A gente precisa ser equilibrado, tolerante, saber medir as coisas, saber criticar no ponto que é. Doutor Moreno, eu queria que você lesse aqui o que está escrito na Bíblia. Livro de 1 Timóteo 6,11, Moreno. 1 Timóteo 6,11. Atenção, hein? Você que está me assistindo aí. Vamos prosseguir aqui nisso, enquanto o Moreno busca lá para mim. 1 Timóteo 6,11. Agora preste atenção nisso aqui, pessoal. Quero agradecer a todo mundo que está ao vivo e em cores aí junto comigo. Aí tem as frases. O fanatismo é péssimo na religião, muito ruim no esporte e desnecessário na política. O fanatismo cega. Outra frase também. Essa é do Jorge Tolin. Outra frase importante aí para que a gente acompanhe. A estupidez e o fanatismo do homem não os permite perceber que Deus não tem religião. O fanatismo político é pior, cega as pessoas. O resultado de um fanático é que ele acredita que Deus pertence à religião dele. Ele acredita que Deus está dentro da igreja dele. Mas a própria Bíblia diz o seguinte: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não é da tua igreja. Deus não é da tua religião. Deus é Deus. Deus não precisa da tua igreja para viver. Deus não precisa da tua luta para que ele sobreviva.
Não há necessidade de você matar ninguém para Deus sobreviver. Não há necessidade de você bater em ninguém para que Deus seja Deus. Ora, se Deus existe e ele é grandioso, é imortal, por que precisaria de você, para mostrar que ele é mau? Deus precisa de pessoas, seres humanos, que mostrem como Jesus mostrou o que era Deus. Então é muito perigoso se a gente caminha por esses lados. Vamos lá. Vamos uma outra frase aqui também que é interessante. Quando o fanatismo gangrena o cérebro, a enfermidade é incurável. Ou seja, quando o fanatismo atinge o cérebro, fica lá dentro e enraiza, então, meu irmão, a doença se torna incurável. Se você se vê um fanático, liberte-se disso. Não importa se você é de esquerda, é de direita, é um evangélico, é um ateu, é um católico, é um espírita, seja o pensamento que for. Se você tem uma maneira excessiva, exagerada, não tolera o contraditório, é preconceituoso, é capaz de bater, esganar e matar, então você é um fanático. Um fanático que precisa de ajuda. Agora, essa fragilidade do eu, ela se torna algo assim muito, muito importante. Você podia ler a fragilidade de você perder a capacidade de crítica? Achou aí, Moreno? Atenção, hein? 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11. Vamos ler. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Então, vamos lá. Justiça, fé. Vai lá, Moreno, fala para mim. Justiça, fé, né? Piedade, amor, paciência mansidão. E mansidão. Tudo isto aqui não está no fanático. Todo fanático, ele não caminha pela justiça, ele não caminha por uma fé racional, ele caminha por uma fé cega, e esta mata. Ele não tem piedade de ninguém, ele é impiedoso. Ele não tem amor, porque ele tem fascínio pela própria causa. Ele não tem paciência, e imagine mansidão. Então aqui, o texto da Bíblia diz assim, ó tu homem, ó tu ser humano, se tu és uma pessoa normal, se tu és alguém do bem, não é isso que fala? Homem do bem. Homem do bem. Foge dessas coisas ruins. Te distancia dessas coisas. Te distancia de tudo aquilo que é ridículo. Às vezes você mesmo não se vê que está ridículo. E ele diz, se distancia disso e pratica a justiça. Uma pessoa que é justa. Pratique a piedade. O que é piedade? Tenha piedade. Tenha pena dos outros. Tenha misericórdia. A palavra misericórdia, né, que vem da raiz grega, que significa miseris. Significa ter dor, córdia do coração. Dor no coração por alguém. Tenha misericórdia. Piedade. Amor. O fanático está ali desprovido de amor. É por isso que a gente encontra, na maioria de gente que é assim, pessoas que gostam de armas. Pessoa que gosta da violência. É a valorização da morte. É a exaltação da morte. São submissos ao líder e sempre fazem a exaltação da morte. É a adoração da morte. A morte como fim. Eu matando, ele cala a boca. Eu matando, não vai ter o lado dele. Eu tenho que exterminar, eu tenho que matar. Porque o fanático é fraco mentalmente. Então ele usa normalmente a força física. Infelizmente, muita gente que é fanática, a maioria das pessoas que é um porte diferente, que parece que crescem os músculos, mas diminui o cérebro, normalmente vão por esse caminho. O fanatismo, repito, é perigoso porque é intolerante. Não tolera o contraditório e tende a destruir aquele que lhe se opõe.
Agora, Tiago capítulo 3, verso 2, Moreno. Tiago 3, 2. Então, vamos dar uma característica simples. Quatro características simples para vocês colocarem aqui. Primeira característica do fanatismo. E o fanatismo muitas vezes se confunde com a idolatria moderna. Porque normalmente um fanático, que ele é fanático por alguém, ele acaba criando um ídolo para si. Cuidado, meus queridos evangélicos, de vocês não estarem seguindo alguém, estarem com a idolatria. Idolatrar não é apenas pegar um santinho, não, e dizer aleluia, glória a Deus, e eu acredito e se benzer, não é isso não. Idolatrar é você ter fascínio por alguém ou algo. Idolatria é o excesso de confiança naquilo. Aliás, Tiago 3:2, né? Aí, tem aqui uma coisa. Primeira característica, são 4 características. Primeira, dogmatismo. As pessoas são movidas pelo dogma. O que é o dogma? É uma crença em alguma coisa. É uma doutrina que colocaram ali. Isso aqui que tem que estar assim, eu tenho que lutar por aquilo ali. Segundo, necessidade de pertencer ao grupo. Necessidade de vestir a camisa, quer seja do Flamengo, do Vasco, do Corinthians, do Palmeiras, ele tem que pertencer. Quer seja do político dele, ele quer pertencer. Ele deixou o eu de lado, deixou a crítica de lado e agora ele participa de um grupo, de um monte, que são capazes de matar, inclusive. Terceira, repulsa ao diferente. Ele tem ojeriza, nojo ao que é diferente. Persegue ao que é diferente. Tudo que é diferente. Se não é do comportamento que ele considera como normal, comum, então ele persegue. Quarto, agressividade. É uma agressividade, a violência, a falta de empatia. Não interessa. Discordou dele, vai levar tapa, vai levar chumbo, pedrejada e vai morrer. É por isso que é perigoso. Senhoras e senhores, nós estamos passando no Brasil por um período muito difícil, conturbado. Os Estados Unidos passaram, a França passou, a Alemanha passou, porque lá na Alemanha também, lá em 1932, com a ascensão de Adolf Hitler ao poder, nós tivemos um fanatismo exagerado, aliás, o fanatismo é exagerado, a Adolf Hitler. Uma adoração a Führer, ao seu guia, aquele que o que falava era verdade, aquele que quando clamava as pessoas gritavam o seu nome, jovens o seguiam, mulheres o aplaudiam, pessoas que se consideravam racionais o aplaudiam. Aliás, eu falei um tempo desse aqui que a Alemanha era considerado a Grécia do tempo moderno, pessoas de leitura, mas que conseguiram ser dominadas e submissas por um homem, que demonstrava nelas uma força, algo que colocava para fora, e elas o seguiam. E através do Hitler, nós tivemos o ódio aos judeus, o ódio aos que pensavam diferente. E por causa disso nós tivemos o Holocausto. Por causa disso nós tivemos a matança de judeus. Por causa disso nós tivemos a Câmara de Gás. Por causa disso nós tivemos pessoas destruídas e milhões mortas pela guerra. Tudo aqui, tudo começou por aqui. Destruídas, sem noção. O que diz aí, Tiago capítulo 3, verso 2? Tiago 3:2? Uhum. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ou seja, uma pessoa comedida, uma pessoa equilibrada, ela sabe o que falar. O fanático normalmente fala aquilo exageradamente, põe aquilo que seria coisas ridículas para se falar, ele coloca para fora. Ele não tem equilíbrio ao falar. Ele fala. Ele não vê que é ridículo. Ele não percebe que aquilo não é legal. Ele antes coloca para fora, ele não refreia a sua língua. Queria ainda, para que a gente termine agora, Mateus 7, 3, verso 5. Mateus capítulo 7, verso 3 ao 5. Você que está assistindo Critica Brasil, compartilhe esse vídeo,
passe para mais pessoas. Nós estamos falando sobre o fanatismo que mata. É cruel ouvir que pessoas fanáticas hoje em dia estão tomando conta das nossas vidas e todo dia é uma coisa estranha. Cuidado com isso. Os heróis e mitos só são criados por causa da nossa benevolente mente idiota. E quantas vezes a gente não faz isso? Vamos lá, Moreno. Capítulo 7, verso 3 ao 5 de Mateus. Capítulo 7, verso 3 ao 5. Aliás, Romanos capítulo... Fica aí, Moreno, em Mateus. Romanos 2:1 diz: você que julga os outros. Você que julga os outros não percebe certas coisas? Porque todo fanático ele quer julgar os outros. Lá em Mateus 23, verso 27 ao 28, diz: ai de vós, fariseus hipócritas, que por fora se mostram belos, como se fossem santos, mas por dentro estão cheios de ódio, de imundície, de pecado. Porque os maiores pecados do mundo não se dá para ver. Os maiores pecados que a Bíblia falou não se dava para notar. Estavam lá dentro do teu peito. Estavam dentro da tua mente. E esses são os mais perigosos. O que está escrito aí, Moreno? Mateus 7, 3 e 5. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás o teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, presta atenção antes de, julgar as pessoas. Todo fanático julga, todo fanático persegue, todo fanático acha que é melhor que o outro, todo fanático acha que é santo. Lá no início daqui, eu li, há um ditado que diz, aliás, um versículo da Bíblia que eu li, Romanos 3:10, não há sequer um justo, ninguém é santo. Eu não sou santo, você não é santo, o seu vizinho não é santo, ninguém é. Então por que a gente quer que o outro seja como a gente é? É preciso deixar livre. O fanático vai ouvir essa mensagem, vai entrar por aqui e sair por aqui. Porque depois que o fanatismo entra no cérebro, a cura fica muito difícil. Depois que ele é dominado por essas concepções, adeus. Adeus. Infelizmente, estamos num mundo que está assim, idólatra. A tecnologia, infelizmente, chegou sem controle nas nossas vidas. E a gente tem uma idolatria tão grande que não consegue tirar da mente esse tipo de pensamento. Cuidado. Mantenha-se tranquilo. Você quer deixar de ser fanático? Pare primeiro de querer pertencer ao grupo. Se distancie dessas redes que só, contaminam a tua mente. Bombardeiam o tempo todo a tua mente para cada dia mais você odiar o outro que pensa diferente. Enquanto você odiar o outro, você só vai olhar coisa feia no outro. Você só vai utilizar argumentos contra o outro. Você não vai ler a Bíblia para saber da verdade. Você vai ler Bíblia para corroborar com o que tu já pensa. É esse o problema. O fanático não aceita ouvir, não aceita debater. Ou foge do debate, ou finge-se de doente, ou quer matar o outro. Essa é a verdade. Senhores, à noite a gente volta às 21h45 com as principais notícias do Brasil e do mundo num show de notícias ao vivo. Eu quero agradecer a todo mundo por estar ao vivo. Não dá para ler a mensagem de vocês, porque muitas mensagens e aí a gente acaba se perdendo no que vai falar aqui. Eu quero agradecer e que todos vocês fiquem com Deus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te pedir que nesse momento, Senhor, coloque dentro de nós o amor, a justiça, a perseverança, e que nós não sejamos tomados pelo fanatismo, ó Deus, e que as pessoas boas deste Brasil, que as pessoas boas desse mundo, que sejam boas realmente, e que não mostrem a excessiva adoração a alguém. Ninguém é digno de adoração, somente a Ti.
Somente Tu és digno, Senhor, de toda adoração e toda glória. Fica conosco agora, nos coloca, Senhor, justiça, equilíbrio, e que as pessoas que estão assistindo, Senhor, que estão tomadas pelo fanatismo, sintam amor, empatia, ó Pai, e que deixem esse fanatismo de lado antes que seja tarde para elas, Senhor, porque o fanatismo nos perde no mundo. A idolatria moderna nos faz perder. Fica conosco agora e sempre. Em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor. Amém. Amém. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. A gente volta às 21h45 com Critica Brasil News. Grande abraço para todos. Tchau.